Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como agora eu tenho tempo livre, eu finalmente tenho tempo livre, eu quero terminar de fazer esse vídeo o mais rápido possível para eu ficar em dia com os próximos episódios da terceira temporada de One Punch Man que lançarem. Então, eu já vou ir direto pro assunto. Vamos falar sobre o episódio 7. O episódio começa com os heróis chegando na área abandonada da cidade Z. Inclusive, olha que cenário bonito. Daí o Isamu pergunta: Ué, cadê o King? E o Gear, eu vou chamar ele de Gear, porque o nome dele é Gear, Spare, Gear. O Gear. O Gear conta que o King saiu vazado. Daí o Isamu fica triste porque o King não contou diretamente pra ele, tadinho. E daí acontece essa cena de diálogo entre os heróis. E sinceramente, eu detestei esse frame com todas as minhas forças. Porque os animadores nem sequer se esforçaram. Eu acho que esse episódio aqui também foi desenhado às pressas. Porque assim, no mangá, cada um dos heróis que fala nesse diálogo tem um momento de tela pra eles. Tem um quadro pra eles, só pra eles falando. E assim, no anime, os animadores estavam fazendo a mesma coisa até agora. Mas daí não. Não, agora a gente tem que fazer desse jeito. Vamos fazer só um único frame e o personagem que tá falando vai mexer a boca dele. Mas é só esse frame aqui. A gente vai trabalhar só nesse frame aqui. O outro cara ali, ele só falou um é. E é isso. Esse foi o papel dele nesse diálogo. Ele só falou é. E o pior é que esse frame aqui foi utilizado mais de uma vez nessa cena. Que horror. E então começa a aparecer alguns monstros aí. E daí os heróis têm que lutar contra eles. Inclusive, por algum motivo, eu achei esses monstros muito fofinhos. Eu devo ter algum problema pra eu achar eles fofinhos. Esse trapo velho aqui foi a coisa mais bem animada dessa cena inteira. E meu Deus, isso aqui é isso aqui é uma referência a Berserk. E por que que nessa parte aqui o Isamu não falou que era mais de 8.000? Era tudo que eu queria ouvir. Também aparece esse bichão aqui, que ele claramente é o Danzou de Naruto, é igualzinho. A única diferença é que ele é diferente. E por algum motivo ele tem a voz do Dormant Shadow of the Colossus. Mas é muito massa, o design dele é incrível. E uau, nossa, prédio se movendo, destruição e caos e quebra tudo e tá quebrando tudo. E a Tatsumaki ainda por cima vai lá e quase mata todo mundo com os destroços dos prédios. Presta atenção aí, ô Toco de amarrar bode. Na primeira vez que eu tava assistindo o episódio 7, uma das pessoas que tava assistindo comigo comentou que para ele, esses cenários acelerados de fundo que eles fazem pra indicar que o personagem tá se movendo muito rápido, ele falou que esses cenários acelerados tá dando muita agonia, tá dando enjoo. E, inclusive, esses cenários acelerados, eles acontecem muito no início desse episódio. Essa cena inteira dos heróis lutando serve para apresentar quem são todos esses personagens secundários. E One Punch Man tem muitos personagens secundários. Eu até que gosto disso, mas às vezes tem muito mesmo. Inclusive, saca só esse personagem. Ele me lembra alguém. Ele me lembra alguém. E ele matando o monstro na tijolada foi muito engraçado. Coitado do monstro. E olha só esse outro personagem aqui. Eu achei ele muito estiloso. E, gente, tem muito personagem. Tipo, muito mesmo. E o One Punch Man se dá ao luxo de apresentar todos eles, um de cada vez. E olha só esse cara. Ele tá no rank 300 da classe C. Que horror. E tem também o... Ah, não, pera. Esse aqui é o Flash fazendo cosplay de Gasparzinho. E agora nós temos a famosa cena da Capitã Mizuki, que eu vi o pessoal reclamando muito. Tipo, o pessoal reclamou tanto que até acusou os animadores de estarem usando do IA para adicionar novos frames da animação. Mas vamos ver, né? Eu vou ver aqui se realmente foi utilizado o IA mesmo. Primeiro, o pessoal falou que os animadores desenharam a Capitã Mizuki com 3 seios. Mas assim, gente, isso aqui, esse frame aqui que o pessoal tá reclamando, isso aqui é um frame de movimento. E tipo, quando você vê a cena inteira, você percebe que essa dobra aqui que eles fizeram, pelo menos é o que eu entendi que eles tentaram fazer, é a dobra do sutiã dela, porque isso aqui é uma cena de movimento, o frame não é parado assim. E como eu falei, o pessoal tá pegando o frame de movimento e reclamando deles, e não é assim que funciona. E também tem esse frame aqui, que é o responsável pelo pessoal acusar os animadores de estarem utilizando o IA. E tipo, eu pensei muito, pelo menos se baseando no que eu sei, no que poderia ter resultado essa coisa estranha que aconteceu nesse frame. E tipo, de início, eu até que acreditei nos boatos de IA, mas então eu cheguei na conclusão de que isso aqui é puramente um erro de animação,
Ou, na verdade, eu acho que isso aqui foi feito de propósito. E como que eu cheguei na conclusão de que isso aqui foi feito de propósito? Ó, eu vou explicar, eu vou tentar explicar pra vocês. No frame anterior, a mão da Capitã Mizuki foi desenhada certinho, ó, que nem vocês podem ver, ela tá desenhada certinha a mão dela. Exatamente a mesma pose, é o mesmo frame, a mão dela tá desenhada certinha. Mas daí, no outro frame, tem esse corte que fizeram na mão dela. E sabe por que fizeram esse corte? Eu acho que esse corte foi feito pra mostrar a boca dela. Porque assim, vocês podem ver que a mão dela tá exatamente na frente de onde ia mostrar a boca dela se mexendo. E vocês podem ver que tem um corte certinho na mão dela. Então, isso aqui não é IA e nem coisa parecida. Isso aqui foi feito de propósito. E foi uma transição de frames. Aquilo foi literalmente um único frame pra transicionar pra animação da boca dela. É só isso que aconteceu. Mas isso aqui não. Esses 6 dedos que desenharam na Capitã Mizuki realmente foi um erro de animação. Só que assim, como eu falei, o pessoal pausou a animação para encontrar esse frame. E o que eu falei para vocês sobre pausar a animação em movimento? O que foi que eu falei para vocês? Não pause a animação em movimento, vocês vão encontrar alguma coisa. Você tá procurando alguma coisa se você tá pausando a animação em movimento. Gente, eu achei muito engraçada essa cena dos monstros incrivelmente surpresos olhando pra Capitã Mizuki. Aliás, eles me lembram as formigas quimera de Hunter x Hunter. E meu Deus, eles mataram um monte de Pokémon. Olha só o tanto de Pokémon que eles mataram nessa cena aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem um Ekans, tem um... Eu só lembro do Ekans. E eu tô dizendo, e eu volto a repetir, esse bicho aqui é totalmente um predador. Olha só, igualzinho um predador. Enquanto o pessoal tava lutando com essa cambada de monstros aí, aparece aquele rinoceronte lá de novo, que nem eu falei no último vídeo, ele luta contra o Atomic Samurai. Isso acontece agora, nessa cena, acontece nessa cena aqui. Primeiro, o rinoceronte luta contra os outros heróis, mas daí ele é derrotado pelo Atomic Samurai, que inclusive poderia ter sido uma das melhores cenas desse episódio. Tinha tudo para ser uma das melhores cenas desse episódio. Inclusive, olha que monstros legais. Tem dinossauro aqui no meio. Olha só o dinossauro. Mas a cena que acontece em sequência do Atomic Samurai contra os outros monstros é realmente muito boa. Essa aqui foi uma das melhores cenas do episódio. Poderia ter sido a cena do rinoceronte, mas foi essa daqui, pelo menos pra mim. E por fim, nós temos o Danzo sendo transformado em moléculas de poeira pela Tatsumaki. Algo que também deveria ter sido feito em Naruto desde o início. Depois de lutar contra todos esses monstros aí, os heróis da classe S invadem a Associação dos Monstros, entrando pelos esgotos e buraco e o terminal de trem aí, sei lá o nome, o metrô. Olha só o Isamu nessa cena aqui, ele é muito pequetucho. Olha o tamanho dele. O episódio 7 termina apresentando os tais famosos principais monstros que eu falei tanto no vídeo dos episódios 3 e 4. Inclusive, olha só isso aqui, gente. Tem insetos de Hollow Knight aqui no meio. E também teve essa cena aqui do Gyoru Gyoru, que eu achei muito estranha, essa animação. Eu tive que olhar várias vezes para entender o que diabos aconteceu nessa cena. Sei lá, o puff dele... O puff? Puff? Puff. É um puff. Sei lá, encolheu com o movimento do braço dele. Não entendi o que foi que aconteceu nessa cena. Indo agora para o episódio 8. Finalmente, depois de passar por 2 episódios que a qualidade deles era meio... o episódio 8 conseguiu ter cenas muito boas. E, tipo, esse episódio ele foi muito bom. Ele conseguiu ser bom. Então, parabéns, JC Staff. Fique assim, permaneça assim, continue fazendo episódios assim. Porque esse episódio ficou muito bom. O episódio 8 ficou muito bom. O episódio 8, ele começa, ó, chique. Esse episódio 8, ele tá chique. Ele começa chique. A animação dele tá chique. Essa cena do Flash se encontrando com os outros 2 ninjas. Nossa, incrível. Essa cena, nossa, incrível. Uau. Nossa, muito boa essa cena. Mas daí, enquanto eu tava escrevendo o roteiro do episódio 8, eu percebi... Meu Deus do céu. Eu percebi que eles usaram personagens em 3D nas lutas desse episódio. Meu Deus, eles modelaram um personagem em 3D pra... Gente, eu não tô maluca. Eu tenho quase certeza que eu não tô maluca. Foi utilizado personagens 3D nesse episódio. Eu tenho quase certeza que não é possível.
é quase imperceptível, mas eu tenho quase certeza que eu percebi que eles usaram personagens 3D nesse episódio. E é por isso que essa cena ficou tão boa, porque o 3D é quase imperceptível, e ele é tão imperceptível que ficou bom. Parece uma animação 2D, mas eu tenho quase certeza que foi utilizado personagens 3D nessa cena, nas lutas desse episódio. Sabe por que eu tenho quase certeza que foi utilizado personagens 3D? Porque parecia que eu tava vendo as cutscenes dos ataques especiais que acontecem em A Here Nobody Knows. Tipo, tá parecido. Tá, eu tenho quase certeza. Foi utilizado personagens 3D nesse episódio. E toda essa sequência animada do Flash contra os outros dois ninjas era tudo o que a gente precisava depois de passar por 2 episódios que era E tipo, essa cena ficou tão boa que eu preciso muito mostrar pra vocês a cena final da luta deles. Então olha só, presta atenção na cena final da luta deles. 俺以外の S 級ではお前たちのスピードに対応するのは難しいだろうからな。お前たちの最善策はこの俺と戦わないこと、それだけだったんだ。相手がお前でさえなければか。とことんムカつくやつ。暗殺者は影の存在。決して人間扱いされず搾取される一方だ。俺たちも奪う側へ、支配する側へ回りたかった。力を得るため考えられることは全てやり尽くした。先行のフラッシュよ、俺たちには何が足りなかったんだ。修行不足だな。E essa cena teria ficado perfeita, teria sido um ótimo final para esses dois personagens se eles não tivessem sido. Depois da luta do Flash com os outros ninjas, aparece o Isamu passeando pela Associação dos Monstros. E, gente, eu já falei pra vocês que eu adorei os cenários dessa temporada. Olha só que cenário bonito, eu adorei esse cenário. O Isamu, ele se encontra com o robô do Bofoy, né? E, gente, olha só que detalhada essa cena aqui também. Eu gostei bastante dos detalhes dessa cena. E daí o Isamu usa o equipamento dele lá pra extrair as informações do robô do Bofoy, pra descobrir onde que os monstros aprisionaram o Agama. E eu também achei muito engraçado o Isamu dizendo: vou comer açúcar pra descansar o cérebro. Que isso, ele tá pensando igual o L. O Laulit. Eu não sei falar o nome dele. O L de Death Note. O Laulit. Enquanto o Isamu comia o pirulito dele, ele usa os açúcares dele, aparece o Garibaldo de novo. Na verdade, o nome dele é Phoenix. Meu Deus, meu Deus do céu, o meu inglês tá sofrendo. O Phoenix Man, o Homem Fênix. Phoenix. Daí o Garibaldo faz todo um diálogozinho dele ali que eu não vou resumir nesse vídeo aqui não. Não vou resumir, não quero. Daí ele tenta atacar o Isamu. Aliás, eu não gostei da música que colocaram pra tocar durante essa cena. Vocês lembram da música que foi utilizada no episódio 2, na cena do Garou contra os monstros lá? Então, nessa cena do Garibaldo, toca a mesma música. E eu não gostei. Porque pra mim, essa música não se encaixou nessa cena. Aquela música lá ela só foi feita só pra aquela cena do Garou. Nessa cena aqui ela não se encaixou. Deveria ter tocado essa outra música aqui, ó. Daí depois que o Isamu derrota o Phoenix Man... Derrotou? Não sei. Ele é uma fênix, né? Entenderam, né? Inclusive numa animação que também tá muito boa. O Isamu vai lá procurar pelo Agama na cela que ele tá preso. Olha ali o sapinho, que bonitinho. O Isamu dispara um gás aí que... Eu não sei se é um gás venenoso ou se é um gás... Eu acho que é um gás venenoso. Acho que é um gás venenoso, sim. E daí ele consegue resgatar o Agama. Mas não sem antes ele ser atacado pela Moeba lá, que vocês lembram da Moeba, né? Inclusive, também ficou muito boa essa sequência animada do Isamu contra a Moeba. E a trilha sonora que colocaram pro Isamu também ficou muito boa. Ficou muito incrível também.
だからさ切っても刺しても効かない。 Gente, olha só que cenário bonito. Esse cenário tão bonito que eu vou chorar. Daí, depois de derrotar a Moeba, os dois acabam se encontrando com um robozão aqui, que inclusive o design dele é muito foda. Não vou negar, muito foda o design dele. Mas o Isamu acaba tendo um pouquinho de dificuldade pra lidar com o robozão, e daí ele teve que recorrer aos doguinhos robôs dele pra distrair o robozão, pra assim ele conseguir fugir com o Agama. E daí esse é o final do episódio. Esse episódio ele foi muito bom. Foi tudo o que a gente precisava. E ele não tem cena pós-créditos, infelizmente. É uma pena. Mas tudo bem. O episódio foi muito bom. O episódio 8. Muito bom o episódio 8. E agora eu sei de uma coisa. Que o pessoal está elogiando muito o episódio 9. Tipo, eu não vi nada do episódio 9. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não assisti o episódio 9. Eu vou deixar pra ver o episódio 9 junto com o episódio 10. Pera aí. Episódio 10. Pera, o próximo episódio que vai lançar é o 10. Ah não, já tá acabando a temporada.